Mas agora vamos falar um pouco sobre essa história de política monetária, essa história de Estados Unidos, de T-Note, o que isso significa, por que isso está impactando tanto a gente aqui no Brasil, com o Felipe Beckel. O Felipe Beckel é estrategista-chefe de renda fixa lá na Necton Investimentos. Ele gentilmente aceitou o nosso convite, está presente aqui na nossa live. Felipe, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Uma ótima noite para você. Boa noite, Greg. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, né? Estreando aí com vocês, né? Num dia extremamente conturbado, tenso nos mercados globais, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Como comentaste assim inicialmente, realmente assim um movimento muito forte nessa segunda-feira, né? De certa forma, assim, não surpreendeu tanto por conta de, né, algumas sinalizações que nós já vínhamos, né, vendo nos mercados externos, né, mas realmente, assim, a precificação que nós estamos vendo na curva dos Estados Unidos, né, assusta, né, principalmente no curto prazo. Falou, assim, sobre o 10 anos, assim, o Treasury de 10 anos, ele subindo forte, realmente subiu, né, de 30 dias para cá, desde a última reunião de política monetária do FONC, lá do Federal Reserve, né, ele subiu em torno aí de 30 pontos base. Só que realmente, assim, o grande ajuste tem sido nos vértices mais curtos, que é muito parecido com o que nós já nos acostumamos aqui no mercado brasileiro, né, uma pressão mais consistente, consolidada aí nos vértices mais curtos, né, que realmente eles tendem a impactar mais política monetária, né, a atuação dos bancos centrais, né, através de subida de juros. Né, só para ter uma ideia, assim, compartilhar com vocês, assim, um fechamento de hoje, o título lá dos Estados Unidos com prazo de vencimento em 1 ano, né, que é a Treasury Bill, fechou hoje a 2,93, né. Há um mês atrás ela vinha sendo negociada abaixo de 1,90. Então, assim, Caramba! o Quanto diferencial tempo entre atrás? 30 dias, pouco mais, 35 dias, Ela subiu 100 pontos base. 100 pontos base. Do fechamento de sexta para o fechamento de hoje, né, na sexta fechou 2,45 e hoje 2,92, 2,93. Então, assim, realmente, os investidores estão colocando, né, de fato, assim, o Federal Reserve assim no corner, não tem saída, tem que subir juros, né, não adianta seguir naquele tom mais dove de que ainda é transitório, passageiro, né, porque como se taxa até, né, o CPI acumulado aí de 12 meses, ele bateu máxima no dado de abril em mais de 40 anos. Então, realmente, assim, é um dado assim, inflacionário extremamente elevado, né, principalmente para países desenvolvidos. Né, nós aqui no Brasil já estamos acostumados a uma inflação pressionada de 2 dígitos, infelizmente, como, né, nós vimos aí no ano passado, mas realmente assim, isso acaba, né, desencadeando uma reprecificação de todos os ativos, porque, né, o Treasury de 10 anos ele é utilizado, né, como parâmetro e referência para, né, grande parte do mercado, não só a valuation, mas também quando uma companhia vem para emitir dívida, né, principalmente os bonds lá fora, né, são precificados com base nos títulos soberanos dos Estados Unidos. Então, assim, assusta, é um movimento muito significativo, né? O fechamento de hoje realmente, assim, chamou muita atenção, principalmente, né, com esse vértice mais curto aí de 12 meses, né, se aproximando de 3%, assim, algo que até 2, 3 meses atrás, né, o mercado vinha projetando que o de 10 anos poderia chegar lá. Então, assim, realmente, assim, a curva lá nos Estados Unidos, ela inverteu, né, então os vértices ali de 2 e 3 anos, 2, 3 e 5 anos, eles já estão acima do de 10 anos e do 30 anos. Então, é uma situação, assim, bem Não é esse movimento complexa. que falam que tende a significar Costuma recessão? recessão, exatamente. Então, assim, é uma decisão, assim, na quarta-feira, bem esperada, né, que vai continuar pressionando os ativos no pregão de amanhã e quarta-feira até a decisão, né, a divulgação da decisão, de fato, do FONC, mas, assim, o nosso cenário base, até então, ele contemplava aumentos de 50 pontos base até final do ano, né, com uma taxa, com o juro terminal lá nos Estados Unidos de 4%,
né, até a final do primeiro semestre de 2023. Mas o movimento de hoje, até mesmo, né, eu vinha conversando com o André na parte da tarde, e depois aí no fechamento, que talvez tenhamos que revisitar essas projeções, principalmente lá para os Estados Unidos, né, porque, né, tende a pressionar ainda mais o Fed, né, ainda mais agora que iniciou assim a redução do seu balanço, né, mas, né, o movimento que nós estamos vendo, assim, não somente no mercado de juros soberanos e bolsa, mas vem atingindo outras classes de ativos. Eu particularmente não acompanho tão de perto cripto, mas assim, eu acredito que esse movimento recente, né, também tem impacto de realocação, né, redução das posições assim, né, globais em ativos com mais risco, né, e migrando também para ativos, né, mais líquidos e mais defensivos nesse momento, até, né, para que os investidores tenham maior clareza, né, se realmente a inflação lá fora será um pouco mais persistente do que, né, não se esperava até então, né, porque nós, né, estamos vendo assim, né, um efeito em toda a cadeia, né, assim, não é somente commodities e energia, né, a gente está vendo assim que vem se dissipando, e o news flow, assim, ele é muito negativo para a inflação, que é algo que até pouco tempo atrás nós só sentíamos e só se falava assim de países emergentes, mais especificamente aqui do Brasil. Então, a inflação implícita lá nos Estados Unidos, ela está para 12 meses, ela está sendo negociada acima de 5,5%, né? Que ela historicamente é um nível muito alto, né? 2 anos próximo de 4,5, 3 anos 13,75. Então, o Fed terá que atuar, né? Nosso cenário ele não contemplava um aumento de 75 pontos base, que hoje a curva, né, de futuros lá dos juros nos Estados Unidos, ele praticamente já se aproximou aí de 75 pontos base, né, com quase 75% de probabilidade que o Para essa Fed decisão de subirá. quarta-feira agora, ou você está falando do plano de Exatamente, juros? Para agora. Tá. exato, exatamente. Eu queria trazer um Então, pouquinho esse debate para cá também, claro, Felipe, porque é super quarta, né? Claro que agora está todo mundo pegando o risco dos Estados Unidos, essa questão dos juros e tal, batendo forte nos ativos, né? Os investidores acautelados, mas é decisão de política monetária aqui no Brasil também, né? E a gente estava com uma sensação de que, pelas comunicações do próprio Banco Central, até pela boa nova da inflação da semana passada, também abaixo do que o mercado esperava, a gente está se aproximando da Selic terminal, talvez essa seja a última alta, talvez um pequeno ajuste de 0,25 na próxima e tal. Isso continua ou esse noticiário, esse CPI dos Estados Unidos na sexta-feira, esse noticiário terrível que a gente está vendo hoje, acaba empurrando o nosso Banco Central para uma postura ainda mais hawkish ou mais agressiva? Pode ser que a gente tenha uma Selic de 14%, por exemplo? poder, assim, não dá para descartar. O nosso cenário ele não sofreu alteração aí desde final de fevereiro, né, quando, né, ocorreu ali a invasão, né, da Ucrânia, né, nós fizemos uma revisão para cima na Selic desse ano e nós temos hoje mais 50 pontos base e o Banco Central tende a parar, né, até final do ano, né, 13,25 é o nosso cenário, nossa projeção é essa para a Selic, e para o ano que vem nós revisamos de 10% para 11%. Acreditamos que o nível já se encontra extremamente contracionista, né? Na nossa visão não faz sentido, porque pelas projeções que temos, né, final do ano que vem, né, considerando uma Selic de 11 com o IPCA de 4,30, que é a nossa projeção, de IPCA 4,30, nós teremos um juro real de acima de 6,4%, 6,42% para ser mais exato. Então, é extremamente elevado, né, mesmo com a subida de juros nos países desenvolvidos. O que nos preocupa é o Banco Central, né, voltar a tomar decisão com base no que o mercado pede, né? Não custa lembrar que ano passado a Selic até março estava em 2%, né?
e nós temos, assim, até a reunião de quarta-feira, possivelmente será o maior ajuste, né, num ciclo de alta dos últimos 20 anos no Brasil, né? Então, assim, foi muito rápido, pegou, né, grande parte dos investidores aí de surpresa, né? Muitos acabaram saindo de ativos mais defensivos e que tinham um perfil conservador, estavam acostumados a juros acima de 12%, né? E acabavam dobrando o capital com praticamente nenhum risco de crédito, risco de mercado, até pouco tempo atrás. Quando a Selic veio a 2%, eles, né, acabaram meio que sendo forçados, pressionados a tomar risco, né, sem que, né, medissem, assim, tivessem uma ideia do risco que estavam tomando, né? Muitos foram direto para renda variável, outros foram para ativos mais estruturados, E mas isso agora o acabou movimento gerando. inverte, né? Exatamente, né? Nossa visão é que estamos se aproximando, né? E tende a ser o último aumento de juros aqui no Brasil nessa reunião de quarta-feira, né? 13,25, que será mantida até final do ano. E aí sim, depois que tivermos maior clareza, o próprio Banco Central agora com autonomia, né? Independência, independente de quem, né, ganhar a eleição, nosso cenário é de que os juros voltarão a cair a partir do final do primeiro semestre do ano que vem. Então, quando olhamos assim as precificações que estão hoje na curva, né, o fechamento de hoje para a Selic no final do ano, né, de 2022, se aproxima de 14%. Para o ano que vem, em torno de 12,25%. Né? Então, assim, quando olhamos para os vértices mais longos, né, eles estão abaixo dos mais curtos, até 2 anos. A curva no Brasil ela ainda está invertida, né? Tem aí uma questão pontual de realocação, até mesmo assim algumas operações mais de inclinação de curva, uma parte técnica, mas nós acreditamos que tem prêmio, né, para sair da curva, né, para se ganhar com essa alocação aí através de uma posição pré-fixada, né, de 2 a 3 anos, né, é o que nós começamos agora, né, a recomendar, né, principalmente aí no final da semana passada, né, porque entendemos que o Banco Central, né, vai parar de subir juros, né, se aproximando aí do final do ciclo, e as precificações que estão hoje mais para médio e longo prazo, né, nos parecem assim bem exageradas, né, isso a gente pode ver também, né, através das implícitas, né, que são as expectativas de inflação, né, através dos títulos pré-fixados e dos juros reais. Uhum. No Brasil, em toda a curva, elas estão acima de 6%. Né, então, tendo em vista que um Banco Central tem uma cartilha aí através até mesmo, né, as metas de inflação decrescentes, né, que até 3%, assim, a gente acredita que realmente, né, o Banco Central, o atual Banco Central, ele vai persistir e como único objetivo de colocar a inflação, né, de volta, se não for para a meta no ano que vem, mas muito próximo dela. Né, Em para esse ano, assim, resumo, já jogou a toalha, né? taxa de juros mais alta por mais tempo. Exatamente, né? Nós Você nós estava projetamos que falando, o Felipe, ela ficará até meados de daria para afirmar, assim, nossa posição até final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2023, em 13,25. olha essa matéria aqui que a gente publicou no Suno Notícias hoje, falando sobre o Tesouro Direto, o crescente nos investimentos do Tesouro Direto. Para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, eu falo os números para vocês, tá? Segundo os dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira, os investimentos do Tesouro Direto chegaram a 3,12 bilhões de reais em abril, com resgates de 1,65 bilhão, ou seja, emissão líquida de 1,47 bilhão de reais. E aí eles têm o total aqui, né? O número de investidores cadastrados no programa aumentou em 500.978, uma expansão de 72,8% em relação a abril de 2021, atingindo a marca de 18.392.000 pessoas, né? O que mais atraiu os investidores aqui foi o Tesouro Selic, indexado à taxa básica de juros, né? Que representou em vendas 1.830 bilhões de reais, quase 60% do total. Já os títulos que são indexados à inflação
Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, somaram 951 milhões de reais, 30% das vendas. Os pré-fixados, que é o tesouro pré-fixado com juros semestrais, de 10%, 339 milhões de reais. Então, é bem esse processo que você está pontuando aqui mesmo, né? De uma procura maior pela renda fixa. Dentro destes investimentos que você pontuou, que eu acabei de citar aqui, você falou que recomenda hoje uma estratégia para curto até comecinho de médio prazo, é isso? Em títulos pré-fixados à inflação ou à Selic? Pós-fixados para o período aí de 1 ano, né? Principalmente pós-fixados. Se o investidor, né, estiver com recurso para alocação, né, reserva de emergência, Tesouro Selic. A nossa recomendação é essa, reserva de emergência, justamente proteção patrimonial, né, sem tomar risco, né, e com liquidez. Para prazos entre 12 meses e 36 meses, existem oportunidades, tanto do próprio Tesouro, né, seja através do Tesouro Direto, né, que é um programa do Tesouro Nacional, né, com risco soberano, que é emitido para investidores, né, de varejo, ou até mesmo o Tesouro Nacional também, os pré-fixados, a nossa preferência, né, tanto o risco soberano quanto títulos bancários. Aí bancários depende muito, né, do prêmio de risco, né, de quanto que eles estão sendo negociados acima dos soberanos, né? Isso nós sempre reforçamos, né, a questão do spread de crédito, né, para que faça sentido uma alocação, tomar um risco através de uma instituição financeira, né, independente do nome, mas por questão de liquidez mesmo. Assim, nosso mercado secundário ele vem crescendo, o próprio primário, assim, o mercado de capitais amadurecendo aqui no Brasil, né? Nós tivemos aí recordes históricos de emissões aí nesses primeiros meses de 2022, né, das emissões de dívida das companhias no mercado brasileiro, muito, né, muito por conta da saída do BNDES, né, e a entrada de novos bolsos, né, os próprios fundos de crédito privado estão recebendo recursos há mais de 12 meses, né, com captação líquida praticamente em 11 dos últimos 12 meses, né, por conta disso, né, o investidor hoje com o juro no nível que está sendo remunerado, né, tem que valer muito a pena mesmo, né, migrar para ativos, né, mais arriscados, né, e por conta não somente do cenário externo, mas teremos eleições aí daqui a 4 meses, né, costuma ser de bastante volatilidade, né, e a própria precificação que vimos aí no final do pregão de hoje, né, os títulos longos eles fecharam nos níveis mais elevados desde a eleição de 2018, né, a partir de 2026, ali, quando a gente olhamos tanto os contratos futuros quanto, né, a estrutura a termo da taxa de juros. Então, realmente, assim, existem oportunidades, sem dúvida nenhuma, mas tomar um pouco de cuidado para não alongar em pré-fixados, porque é um cenário, né, de subida de juros, né, nos países desenvolvidos, né, e teremos eleições aí, né, no curtíssimo prazo. Então, né, por mais que a inflação IPCA ali, né, tenha mostrado, sinalizado aí que pode ser uma reversão, né, vem um dado assim que alenta, né, nos traz um pouco mais de esperança, dá para se dizer dessa forma, de que, né, nos próximos meses realmente a inflação comece a arrefecer, e aí sim o Banco Central, né, terá a sua disponibilidade, né, dados consolidados de que, né, chegaremos a uma possibilidade de reversão do ciclo de alta para início de queda dos juros. Então, assim, existem oportunidades, né, pós-fixados até 12 meses, a nossa preferência, né, por conta desses eventos aí que estamos já, né, sofrendo, encarando diariamente o mercado, né, mercado local aí, né, cenário político sempre conturbado, né, e acima de 12 meses até 36 meses em pré-fixados, né, para prazos mais longos, nossa preferência, né, fica ali por exemplo, uma NTNB, o Tesouro IPCA+, 2026, 2028, não muito além disso, né, por conta de termos hoje,
né, um diferencial de juros entre esses estilos médio prazo e longo prazo, né, acima de 5 anos, muito pequeno. Então, na nossa opinião, assim, não faz sentido hoje alongar uma posição em Brasil, né, por conta do duration, né, desses papéis que acabam gerando muita volatilidade, e os prêmios que estão sendo pagos hoje não nos parece atrativos para alongar uma posição no Brasil.